geral, como Deus conduz os nossos caminhos? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, a palavra de Deus iluminando nossos passos, seguindo aí justamente o caminho e os passos também dos apóstolos. Hoje eu queria falar dos passos da nossa vida espiritual, como Deus nos conduz. É um texto que eu gosto muito, então provavelmente você deve ter ouvido eu falar sobre este texto lá no meu canal. Então vamos juntos, se você já conhece um pouquinho sobre este texto, nada melhor do que relembrar e aprofundar. Bom, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 40. Diz assim: Naqueles dias, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Prepara-te e vai para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. O caminho é deserto. Filipe levantou e foi. Nisso apareceu um eunuco etíope, ministro de Candace, rainha da Etiópia, e administrador geral do seu tesouro, que tinha ido à impregnação a Jerusalém. Bom, já começo aqui para vocês perceberem. Seguinte, Filipe também, com as outras realidades dos apóstolos, também estava ali vivendo as situações de perseguição. Ele recebe uma voz do Senhor que fala para ele preparar e ir para o sul, né? Para o caminho de Jerusalém, no caminho do deserto, o caminho que leva de Jerusalém a Gaza, mas um caminho que é deserto. Imagine se você, com todas as situações de perseguição, você fosse convidado a ir para o deserto. Provavelmente eu e você ia começar a perguntar: Senhor, isso não faz sentido, isso aqui é da minha cabeça, porque não tem nenhuma coisa que faz sentido, mas por que o Senhor quer que eu vá no deserto? Por que o Senhor quer que eu faça isso? É interessante percebermos que muitas vezes o Espírito não nos dá uma resposta por completo. Ele vai pedindo para nós passo a passo, ou seja, o caminho todo não é claro. Você faz o caminho passo a passo, você ouve o que o Senhor está te dizendo, você percebe, aí a audição pode ser desta forma, uma locução interior, uma palavra de Deus que você escuta dentro de você, ou mesmo escutando esta homilia, outra homilia, escutando um amigo, uma pessoa de bem. Você percebe que Deus está te comunicando algo, você percebe que tem algo ali a ser feito, então você dá aquele passo, mas você não sabe o que aquilo vai dar. Então, por exemplo, você sente que deve dar o perdão ao seu irmão, aproximar-se dele. Mas e aí? Depois que eu der o perdão, será que eu tenho que frequentar a casa dele? Será que eu tenho que fazer isso? Será que eu tenho que voltar naquilo outro? Será que... Não, meus caros, você vai lá e te dá o perdão. É passo a passo. Porque a gente já quer saber o caminho todo e muitas vezes isso nos trava, porque nós queremos saber todo o caminho. Não, você precisa dar o passo. Então o que faz Filipe? Ele vai para o deserto sem nenhuma lógica. Quando ele vai para o deserto, aparece o eunuco, esse etíope. E aí o que acontece? Ele estava voltando para casa e vinha sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanha. Olha só, segundo passo. Então ele vai para o deserto, vem o eunuco, o segundo passo, o Espírito agora fala de novo. Agora você se aproxima deste carro e acompanha. E Filipe correu, ouviu o eunuco ler o profeta Isaías e perguntou: tu compreendes o que está lendo? E o eunuco respondeu: como posso, se ninguém me explica? Então convidou Filipe a subir e a sentar-se junto com ele. A passagem da escritura que o eunuco estava lendo era esta: ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles humilharam e lhe negaram justiça, e os seus descendentes, quem os poderá enumerar? Pois a sua vida foi arrancada da terra. E o eunuco disse a Filipe: peço que me expliques de quem é o profeta que está dizendo isso. Ele fala de si mesmo ou se refere a um outro? Percebe? Filipe se aproximou,
ele tem ali algo providencial, ou seja, o eunuco está lendo o profeta Isaías, tem uma dúvida e, lógico, o Espírito levou, então, Filipe para que pudesse sanar esta dúvida. E é interessante, ou seja, Filipe vai percebendo passo a passo. Então ele responde, faz um anúncio. Filipe então começou a falar, partindo da passagem da Escritura, anunciou Jesus ao eunuco. Eles prosseguiram o caminho e chegaram a um lugar onde havia água, o que também não é comum, convenhamos, de ter água no deserto. E aí você vê a resposta da providência. Quando Deus nos pede algo, e este algo é justamente um pedido de Deus, Ele vai providenciando as coisas pelo caminho. E você vai percebendo o que Ele deseja, não só agora pela voz interior, mas porque aparece a providência. A providência da água, a providência dele estar lendo aquele livro. Deus está providenciando algo e essa providência acompanha, ok? Passo a passo, acompanhado sempre pela providência. E aí então diz, né? Então, prosseguindo o caminho, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse a Filipe, aqui temos água, o que impede que eu seja batizado? O eunuco mandou parar o carro e os dois desceram para a água. E Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E o eunuco não ouviu mais e prosseguiu a sua viagem, cheio de alegria. Filipe foi parar em Azoto. E passando adiante, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Palavra do Senhor. Entende? Todas as coisas vão fazendo. Acabou aquilo, foi arrebatado. Ou seja, o Espírito retorna Filipe ao seu caminho, porque o Espírito tinha para ele passo a passo. Pense um pouquinho sobre isso. Deus tem te dado passos e você muitas vezes tem pedido o caminho inteiro e por isso tem paralisado. Deixe que Deus te conduza passo a passo e olhe para a sua providência e essa providência te confirmará no caminho. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.